Olá, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Info 3 aí de novo com a gente aqui. Vamos lá, nosso segundo slide comentado, também sobre aritmética de grandezas, parte número 2. No slide anterior eu falei um pouco sobre razão e proporção, apresentei regra de 3 também, dois exemplos comentados, sendo que o primeiro exemplo comentado, o slide passou de uma vez, aí não deu para comentar tudo, desculpa, foi mal, qualquer coisa eu comento no chat para vocês. Tá bom? Nessa segunda parte aqui pra gente, o que nós vamos ver? Eu passei, o que eu deixei aqui pra gente? Um pouco de sistema de unidades, algumas transformações, um pouco de porcentagem, uma questãozinha para vocês poderem ver como é que essa unidade curricular se comporta no Enem, tá bom? E é bem importante esse sistema de unidades aqui também, porque algumas transformações se esquecem durante o seu processo de passagem do ensino fundamental para o ensino médio, e aí uma coisa que era tão simples para você no ensino fundamental acaba virando de sete cabeças o ensino médio, tá bom? Então, que sistemas são esses? Eu botei aqui alguns exemplos. Por exemplo, grandeza de comprimento, qual unidade padrão, metro, qual o símbolo, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, unidade de matéria, intensidade, área, volume, densidade, velocidade e aceleração. E aí, na terceira coluna, coloquei o símbolo de cada uma delas. Tá? Para nós, da área da matemática, quais dessas grandezas nós mais utilizamos na prova do Enem? Lembre-se, eu estou focando sempre na prova do Enem. Isso não quer dizer que não seja cobrado, por exemplo, numa FUVEST da vida, numa Unicamp, na USP, também, na SpaceX, ESA, que eu vou fazer também, ITA. Mas os mais cobrados são metro, massa, tempo, do outro lado, área, volume, densidade. Velocidade também aparece, às vezes não aparece na matemática, mas aparece na física também, tá? E aí, olha aqui umas brincadeirinhas para vocês terem uma noção. Que são os medidores das unidades que nós temos no nosso dia a dia. No primeiro lado tem um relógio aqui, tem um cronômetro, parece um cronômetrozinho que você roda o xadrez, né? Esse aqui, parece muito com ele, mas não é. O xadrez é meio retangularzinho, paralelepípedo. Balança de precisão, os copos com milimetração, esquadro, régua, trena, enfim. E do outro lado, alguns outros desenhos também de alguns sistemas que se utilizam para fazer medidas nos nossos dias atuais. Beleza? E aí, algumas transformações eu coloquei aqui, olha aí, clássico do clássico do clássico. No primeiro caso, eu tenho aqui, no primeiro caso, eu tenho aí como é que se transforma a unidade de comprimento. Olha aí, sendo que a unidade padrão é o metro, e aí acima do metro eu tenho os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, abaixo eu tenho os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Do maior para o menor, do maior para o menor, que é esse sentido aqui, da esquerda para a direita, cada casa que você pula, você multiplica por 10. E na volta, cada casa que você pula, você divide por 10. Trocando em miúdos, na prática, você faz voltar a vírgula. Uma casa para a tua direita, você não deve uma casa para a tua direita, se você quer sair do maior para o menor. E você volta uma casa para a sua esquerda, se você quer transformar da menor para maior. Tá? Eu acho assim é mais tranquilo de aprender também. Eu no meu ensino médio aprendi assim também, e eu acho que para vocês é bem tranquilo também essa parte, tá? E aí aqui do lado eu tenho como segundo caso, aqui é o nosso segundo caso, ó. O nosso segundo caso aqui, ó. Eu tenho aí superfície, metro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O procedimento é bem parecido com o comprimento, só que como é quadrado, você vai elevar o 10 ao quadrado, que vai dar 100. Então, do maior para o menor, você multiplica por 100. E do menor para o maior, você
divide por 100. Repetindo, do maior para o menor, que é no sentido esquerda para a direita, você multiplica por 100. E no sentido contrário, você divide por 100. Ou seja, agora você vai andar duas casas. E aí quando chega para volume, que no caso está aqui embaixo, no volume, aí não, no volume você vai elevar 3. Então ao invés de ser 10 ou 100, vai ser agora 1000. E é o mesmo caso também. Da esquerda para a direita, multiplica-se por 1000. E o inverso você divide por 1000. Show de bola? Beleza? E aí você pode testar isso em vários momentos. As questões às vezes pedem que você saiba isso aí em pequenos detalhes que fazem grande diferença. E é um tópico que eu espero que vocês, caso porventura venha cair na prova, que vocês não percam isso, porque é importante que você tenha isso aí em mente, tá bom? Já, aí eu botei umas conversões aqui bacanas, tá bom? Do lado esquerdo, a gente tem aqui como é que se transforma capacidade, que é litro, em volume. Muito simples o experimento. Você pega uma caixa que tem dimensões 1 decímetro cada, comprimento, largura e altura, e pega 1 litro de leite, 1 litro de água, sei lá, que seja 1 litro. E se você derramar esse 1 litro nessa caixa cúbica, né, vai preencher totalmente. Por quê? Porque 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é o volume desse recipiente. Ele é 1 decímetro cúbico. E a capacidade que eu tenho aqui é de 1 litro. Então, quando você transforma capacidade para volume, a transformação é essa. 1 litro equivale a 1 decímetro. Meu Deus, é ruim demais escrever assim. Mas vai. Cúbico. E aí eu coloquei essa outra tabela aqui, referente a polegada com centímetro, jarda e pé e jarda em metro. Por que eu coloquei aqui? Porque foi uma questão que caiu uma vez. Não caiu sobre jarda, mas falou de polegada. Tem outro que falou sobre pé também, falou sobre aquelas unidades que não são tão utilizadas aqui no Brasil, mas lá fora. Mas a questão cobrou, exigiu que o aluno soubesse essa diferença, deu no texto as transformações, mas o aluno tinha que fazer alguns cálculos para poder entender. E aí um pouco de porcentagem para vocês, né? O que vem a ser porcentagem? Olha aí. Porcentagem é parte de um todo. Então perceba que eu fiz um desenho das maçãs aqui. Então, fiz não, eu peguei na internet, mas tá aí no slide eu que fiz. E aí você tem aí 10 maçãs, dessas 10, 2 foram comidas, 2 estão mastigadas. Então, 2 das 10, ou seja, 2 sobre 10 ou 20% delas. E o que restou de maçãs ainda é 8 das 10, 8 sobre 10. Multiplica os dois termos por 10, fica 80 sobre 100, 80%. E aqui, nesse quadro verde, escrevi que 3% equivale a 3 sobre 100, 30%, 30 sobre 100, 50%, 50 sobre 100, 100%, 100 sobre 100. Quando você divide, você tem o valor em decimal de cada porcentagem. Ah, eu quero calcular 30% de 700. Meu pai, por exemplo, calcula de cabeça. Eu pergunto para ele, pai, quanto é 30% de 250? Ele, meu filho, é tanto. Ele tem uns cálculos que são feitos, ele fazia antigamente, né? Ele fez contabilidade, então ele tem uns cálculos bem rápidos, ele faz. Mas quando eu vou fazer em papel, eu faço o jeito que está aqui, ó, do lado. 30% de 100, 30 sobre 100 vezes 700. Corto os dois zeros do 100 e do 700. Fica 30 vezes 7, que dá 210. Calculei. Se você tem outra técnica para calcular mais rápido, não tem problema, você pode usar. Tem gente que usa a regra de 3 para calcular a porcentagem. Não tem problema. É válido também. Beleza? E aí eu botei uma questãozinha para comentar aqui um pouquinho. Caiu no Enem. E ela puxa para o Great Médica e um tópico que eu pedi que vocês dêem uma olhadinha depois, né? Chama-se mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 2 tópicos muito importantes que também, via de regra, às vezes tem uma questão aqui ou lá que cai na prova referente a isso, né? E essa questão fala que o arquiteto está reformando a casa de modo a construir
a contribuir com o meio ambiente, ele decide aproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Tem 40 tábuas de 540, 30 de 810, 10 de 1080, toda de mesma largura e espessura. Pediu a um carpinteiro cortasse as tábuas em tamanho mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas comprimento menor que 2 metros. Cuidado, ó, perceba o que eu estava dizendo. Ó. Aqui ele deu tudo em centímetro, mas no final eu falei em metro. Então, se você não tiver a noção de como transforma, você pode perder a questão por causa desse pequeno detalhe aqui, tá bom? Então, o que a questão quer? Que você vai dividir 540, 810 e 1080 em peças com o maior tamanho possível, só que com comprimento menor que 2 metros ou 200 centímetros. Então, você vai calcular aqui, como é divisão, vai calcular MDC, máximo de divisor comum. Tá? E ó, como eu fiz aqui, tá aí, a letra E lá, a resposta. Decompôs em fatores primos o 540, o 810 e o 1080, beleza? Como eu quero calcular o máximo de divisor comum, Márcio, como é que você sabe que é máximo de divisor comum? Como é que eu sei? É porque na hora da leitura a questão pediu em dividir, em separar, em distribuir, então é MDC. Se eu pedisse multiplicação, múltiplo, aumentar, aí seria MMC, ou mínimo múltiplo comum. E aí, como é que calcula-se o MDC? Olha aí, eu decompus todo mundo aí, né? Todo mundo viu a decomposição, está decomposto. E aí eu vou olhar quais são os termos, os fatores comuns. Eu tenho o 2, o 3, o 5, aparecendo em todos. Observe aí. Aí você vai pegar de todos aqueles que possuem o menor expoente. 2 elevado a 1, 3 elevado a 3, são iguais, tanto faz. 5 elevado a 1, 5. Então, o produto disso dá o nosso MDC, que vai dar 270. Só que ele quer que seja menor que 200. Ora, o maior tamanho possível menor que 200... Olha para a decomposição, pega aqui aquele que seria o seu menor fator comum, o 2. Tira o 2. 3 elevado a 3, 27, vezes 5 vai dar 135. Então, o que eu fiz depois disso aí? Dividi cada tábua por 135. E aí multipliquei cada uma delas pelas suas quantidades respectivas. A questão fala que tem 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 e 10 tábuas de 1080. E aí você divide por 135 todo mundo, multiplica por 40, soma e vai dar aí o resultado igual a 420. Esse é o resultado desse exemplo bacana para vocês. Tá? Olha só, eu estou colocando para vocês na plataforma um material de apoio didático com questões comentadas, as questões que você já tem em casa, naquelas revisões que a gente passou nas aulas presenciais. Estou colocando um material de apoio complementar, que ele vai ser lançado na próxima semana, mas é porque eu preciso que vocês respondam as atividades que tem no slide, que esse apoio complementar são justamente as respostas comentadas do que eu coloquei na atividade de teste para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, tomem conta uns dos outros. Essa crise sanitária vai passar. Obrigado pela atenção. Desculpa mais um vídeo longo, é porque você sabe que eu falo demais. Obrigado, beijo do gordo, de bom sucesso e até a próxima.